Criatividade, invenção e inovação são valores significativos do nosso tempo. A liberdade de criar, inventar e inovar é garantida por um conjunto de normas e por órgãos que protegem as criações da mente humana, garantindo direitos exclusivos aos seus criadores, a denominada propriedade intelectual. Em um mundo de produção e consumo massificados e fortemente transformado pela tecnologia digital, os conflitos relativos a essa proteção são mais do que desafiadores, são dramáticos. E as questões fascinantes. Esse é o tema da minha conversa de hoje com Pedro Marcos Barbosa, que é advogado, sócio do escritório Denis Barbosa Advogados, professor adjunto de Direito Civil, Direito Comercial e Propriedade Intelectual da PUC-Rio, doutor em Direito Comercial pela USP, mestre em Direito Civil pela UERJ. Pedro também é especialista em Direito da Propriedade Intelectual pela PUC do Rio e me pediu para dizer que ele é vascaíno e também músico amador. Então eu vou começar por essa última qualificação para falar de direitos autorais. Você, como músico amador, certamente ouve bastante, aprecia, né, obras de outros artistas, de outros músicos. Então eu queria começar falando sobre os caminhos da criação artística. Você se inspira em obras de outros artistas? Bom, eu sou um músico amador, mais no sentido de execução de música alheia do que propriamente de criar formas estéticas, plásticas, musicais. As minhas formas de criação de cunho estético, elas estão direcionadas à escrita de crônicas ou à escrita jurídica. Mas em termos musicais, eu me inspiro muito por um músico e compositor que morou durante uma parte da sua vida aqui no bairro de Laranjeiras, da onde gravamos o programa, chamado Heitor Villa-Lobos, que trabalhou muitos anos com a minha avó, que era maestrina, Cacilda Borges Barbosa, no próprio instituto que hoje se chama Instituto Villa-Lobos. Então, acredito que a obra e a história de Heitor é uma fonte de inspiração para mim. Pois é, eu estou fazendo essa provocação para trazer o assunto do plágio, né? O plágio e a inspiração. Eu há pouco tempo li, agora já não me recordo, sobre a história da música Yesterday, que você deve conhecer, né? O Paul McCartney disse que sonhou com essa música, acordou, né, com a melodia na cabeça e imediatamente escreveu, mas depois ficou preocupado que ele pudesse ter copiado isso de alguém. Então ele, segundo a história, né, a narrativa que eu tive acesso, ele mostrou a amigos e outros músicos, né, para ter certeza de que a música era inédita. Então eu te pergunto, como é que a gente pode diferenciar uma coisa da outra? Porque a inspiração é legítima, né? Um filósofo empírico chamado David Hume tinha, na sua teoria das ideias complexas, a perspectiva de que o ser humano é incapaz de pensar em algo que inexiste. Que o que os seres humanos conseguem fazer é misturar suas experiências e, a partir disso, pintar uma espécie de híbrido. Então, os anjos fisicamente não existem, mas o ser humano vivenciou um bebê e asas, ele consegue combiná-los. Os unicórnios não existem, mas os seres humanos vivenciaram chifres e cavalos e, portanto, conseguem concebê-lo. A ideia de plágio para o direito penal ela é muito fincada na ideia de dolo. E, portanto, eu tenho que ter uma conduta intencional, malévola, no sentido de, tomando como base criação alheia nova e original, tentar fazer passar aquilo por minha, ou de maneira ostensiva pela usurpação, ou de maneira dissimulada com algum grau de maquiagem. Quando pensamos na noção de plágio na música pop, é uma questão dramática, porque boa parte da música pop é erigida sobre acórdãos e acordes muito básicos, dó, sol, lá menor e fá, com algumas variações de ritmo, algumas variações melódicas, mas há muito do domínio público e, portanto, o que se protege nesse tipo de criação é muito mais o conjunto do que seus elementos isolados. Quando se pensa no mundo acadêmico, isso me parece um problema cada vez mais grave, não só porque os estudantes, talvez um pouco mais preguiçosos do que antigamente, pelas facilidades tecnológicas, têm se recorrido à ideia de inteligência artificial generativa, que não têm um cuidado de apontar notas de rodapé e indicar fontes. Mas se eu pudesse sintetizar como professor, a minha experiência é que boa parte das discussões sobre plágio se resolvem com notas de rodapé e devido acreditamento ao trabalho anterior. Sim.
E existe plágio involuntário? É possível imaginar uma situação como essa? Sob o ponto de vista do direito penal, não, porque o artigo 184, especialmente o parágrafo 1º do Código Penal, que gera até 4 anos de reclusão, ele trabalha com dolo, então não tem hipótese culposa do crime. Mas esse tema tangencia, né? O direito penal e a propriedade intelectual. Como é que fica isso? Sob o ponto de vista da responsabilidade civil, a ideia é de culpa. E, portanto, não há uma responsabilidade objetiva fincada em violações de direitos morais de autor, mas é uma culpa normativa. Então, o sujeito que é músico ou o sujeito que é um esteta de outro tipo de criação, espera-se que ele conheça o seu mercado, que ele tenha tido acesso àquilo que está disponível e, portanto, apesar de haver o ônus da culpa, ele não é difícil de ser satisfeito com o cotejo, em geral por um perito, quando isso chega ao Poder Judiciário. Na música brasileira tem um caso famoso do Rod Stewart e do Jorge Benjor, né? E que teve uma solução muito interessante. Você quer falar disso? Eu não me recordo especificamente da solução desse caso, mas me lembro de casos acordo, né? como o Coldplay, casos versando bandas como Led Zeppelin, e o grosso dessas causas, especialmente no exterior, elas têm o prejuízo para o aspecto histórico, que é elas não terem o mérito julgado, e portanto elas são solucionadas com um acordo e muitas vezes com segredos sobre o teor do acordo, de modo que fica muito mais o aspecto para os fãs, para os admiradores, num ambiente especulativo do que propriamente uma ideia objetiva de solução dessas demandas. Mas o Superior Tribunal de Justiça já apreciou algumas demandas de plágio em roteiros de novela e, como regra geral, entende-se que, mesmo aquela obra anterior, dita como paradigma, ela em geral é caracterizada por elementos tão comuns que ela não seria original o suficiente para impedir, para cercear uma história feita sobre cena-faire ou a ideia de cenas que têm que ser feitas numa devida esteticidade. Então, por exemplo, 2 famílias que se odeiam e 2 filhos que se amam. Então há tantos clichês que estão na obra de Cervantes ou de Shakespeare que quando aquilo é adaptado e jogado no ambiente televisivo, mesmo quando há ações sobre plágio, raras são as vezes em que elas geram a sanção. Esse é um problema, principalmente no mercado massificado, né, como a gente vive hoje. Você já escreveu sobre isso, então eu vou fazer essa provocação. A originalidade está em crise? A partir do momento em que a demanda pela leitura cai, em que as pessoas elas estão buscando mais audiobooks do que sentarem, sublinharem, anotarem a literatura, é possível que nós nos acostumemos com músicas mais curtas, com refrões que não exigem maior conhecimento sobre métrica, a ideia de rimas de primeira série, eu vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração, eu canto essa canção. E, portanto, a gente pode estar sofrendo um aspecto de empobrecimento cultural. O mercado, ele oferta e ele atende a demandas. Se as pessoas gostam de músicas de até 2 minutos, com um solo determinado de guitarra, talvez haja um estímulo econômico para que haja baixa originalidade. Em contrapartida, baixa originalidade significa baixa tutela contra plágio, já que todos têm os mesmos direitos de exercerem os seus clichês. Quero trazer agora um tema que você já tocou, o direito de citação, né? A referência ao autor original que resolveria, né, problemas em relação ao plágio. A própria legislação relaciona essas hipóteses, né, em que a obra alheia deve ser referenciada, o direito de citação, como eu disse, paródia e paráfrase. E tem um caso também sobre o qual você já se debruçou, que é o caso do Tim Maia, com a Reserva, né, que é uma fabricante de roupas, que foi apreciado pelo STJ, foi julgado e, né, a decisão foi por você comentada. E nesse comentário me intrigou uma observação, que é a seguinte: o relator do processo disse que, aspas, houve uma nítida tentativa de correlação entre a música do compositor Tim Maia e o clima irreverente do Rio de Janeiro, na busca da grife em traduzir uma visão do espírito carioca, o que se mostra grave, segundo ele, né, porque, sem a devida autorização, vinculou a imagem do artista à aludida ideia. O Tim Maia dizia também, eu não quero dinheiro, só quero amar, né? Isso também é dele. Por que você criticou essa afirmação do relator? O que você acha que
não é preciso aí nessa conclusão. Bom, esse foi um acordo muito interessante do Superior Tribunal de Justiça, que é o Tribunal da Cidadania, que tem como uma das suas funções principais a harmonização da jurisprudência nacional. Eu concordo com o resultado desse processo. Eu acho que... se você quiser contar um pouco, acho que eu devia também ter feito isso, né? Contar da história. Existe um certo modismo, e é muito comum ver no Rio de Janeiro camisas em que há pequenos excertos de composições musicais conhecidas, né? Guaraná, suco de caju, sobremesa, que fazem uma referência direta a obras musicais de terceiros. Moda e música são tipos de expressão artística ou ornamental muito distintas entre si, não que sejam opostas. Nós podemos entrar numa loja de roupas e ter uma sonoridade musical que funcione como uma espécie de música ambiente. É possível que uma música estimule um determinado estilo ou faça referência para uma maneira de se vestir de uma determinada época. E não há nenhum problema do direito de citação, que é uma limitação aos titulares de direitos autorais que não podem impedir que terceiros dialoguem diacronicamente com a sua obra, desde que haja a atribuição. O problema, no caso, é que as camisas, as estamparias, elas indicavam parte da letra da obra musical sem referir o nome da obra musical ou o autor da obra musical. Se tivesse uma notinha de rodapé para a camisa, voltando ao exemplo anterior, com os dizeres Sebastião Maia e o nome da música, a solução jurídica tinha que ser oposta, ou seja, há a licitude da grife de mencionar aquela parte da música, que é a parte da letra e não da melodia, na sua criação. Então, me parece, sobre esse ponto de vista, que a decisão foi correta. O problema da decisão tem a ver com a sua fundamentação. Nenhum artista é dono de um estilo. Então, se a gente pensar em pintura, os impressionistas têm vários. Nós podemos falar no Monet, no Camille Pissarro, nós podemos pensar no Alfred Sisley, e todos eles integravam o mesmo movimento que tinha uma série de técnicas de brochadas para que aquela criação fosse melhor apreciada a uma certa distância e não com tanta proximidade. Pela decisão do STJ, parece, a um leitor menos atento, que o Sebastião Maia, vulgo Tim Maia, teria uma espécie de propriedade sobre o seu estilo, sobre aquele movimento. Isso tão errado quanto, por exemplo, o senhor Caetano Veloso acreditar que é um dos donos do movimento tropicalista. Ele não tem controle sobre isso. Esse é um caso bem interessante. E entrando também num assunto que você já tocou, direitos de autor e inteligência artificial. É possível que a IA generativa crie alguma coisa original ou ela, porque vai buscar, não é, no que já existe, nos bancos de dados, enfim, que são alimentados, não é, por seres humanos, ela cria alguma coisa que jamais vai ter essa qualificação da originalidade, portanto, passível de proteção. Há pouco tempo eu vi uma entrevista com o Harari e ele diz uma coisa muito interessante, que a IA não é instrumento, né? Ela é um agente. Então, se é um agente, a gente pode imaginar que num futuro próximo, se não agora, mas daqui a alguns anos, a legislação vai ter que acolher pedidos dessa natureza. Você acha que vamos caminhar nesse sentido? Acho que, penso que há um movimento econômico, de certos fatores reais de poder, de tirar o autor da lógica relacional das criações de todas as sortes, as criações industriais e as criações estéticas. O sistema hoje ele é antropocêntrico, então ele é fundado no ser humano, na pessoa. E sobre a ideia de antropocentrismo se esteou toda a legislação europeia e sul-americana. Não existe a noção de criação despida da origem de um ser humano. Então, o ser humano é um dos elementos de existência da criação. Os seres humanos, voltamos à ideia de David Hume, só conseguem pensar de maneira combinatória. Então, eu sou experimentado em algo e, a partir disso, combino, e essa combinação pode ser a nova original. Se for nova original, ela alcança a proteção. Independentemente da novidade ou originalidade, que são aspectos objetivos de um determinado produto, se eu não tenho o elemento humano, aquilo, pela legislação contemporânea, ela ingressa no domínio público, porque não tem uma tutela desumana
para as criações estéticas ou industriais. Esse movimento de estímulo à proteção dos investimentos pouco tem a ver com a cláusula constitucional de proteção à propriedade intelectual, que tem como uma das justificativas o desenvolvimento tecnológico, econômico e social do país. E do país que se tem a dignidade da pessoa humana como um direito fundacional. Então, me parece que essa é uma discussão muito mais plutocrática do que democrática. Pela contemporaneidade, isso é despido de proteção e me parece uma solução correta. É o ser humano que deve ser valorizado. Mas pensando para o futuro, será que nós vamos caminhar nessa direção em que, um dado também que me caiu às mãos, no mercado da música, a Deezer, né, que é um tocador, tem quase 20% do que ela apresenta e oferece para os seus clientes é fruto de IA. Então, a gente vai chegar a um ponto que, não é, essa proteção tende a desaparecer ou ela vai se transformar? Fazendo aqui um exercício de futurologia, o que você aposta? O Walter Benjamin era um filósofo alemão que viveu uma vida muito dura porque ele era judeu e alemão na década de 30, na Europa. Então ele não teve um final feliz. Mas ele tem um texto muito bom sobre reprodutibilidade técnica, em que ele fala sobre a aura da originalidade. Então, as novas tecnologias sempre impactam na maneira com a qual a gente aprecia a arte. A fotografia impactou na pintura, o cinema impactou no teatro. Posso dizer que talvez haja quem entenda que a impressora 3D tem impactado a escultura. Mas em nenhuma dessas revoluções tecnológicas, até agora, eu prescindi do autor. E hoje o autor, ele é um cerne de uma aura que justifica, por exemplo, no mercado pictórico, quando nós pensamos em quadros, depois que um determinado pintor morre, como de Cavalcanti ou Cândido Portinari, a sua obra cada vez é mais valorizada porque ela tem, naquela história antropocêntrica, uma curiosidade biográfica e uma determinada curiosidade dos seus talentos. Será que as pessoas, sabendo que aquela suposta obra sem autor, ela, independentemente do seu efeito estético, ela é despida de aura, será que as pessoas vão valorizar da mesma maneira? Sem dúvida que os intermediários que têm o interesse em pagar a menor quantidade de direitos autorais possível vai preferir que as pessoas ouçam uma obra de inteligência artificial generativa do que um Paul McCartney, porque ele fica livre de dividir o seu lucro. Mas, em contrapartida, será que nós devemos valorizar esse tipo de coisa ou façamos como Walter Benjamin, de olhar a aura do original, do autêntico, daquilo que é antropocêntrico? E como é que nós podemos saber se algo está no domínio público, se você já referiu a mais de uma resposta? O domínio público para as criações estéticas acontece em 50 anos para os programas de computador, o que é um absurdo, porque ninguém usa um programa de computador do ano passado, é um prazo longo demais da Lei 9609 de 98, e a proteção é ainda mais longa para as criações tipicamente estéticas do direito de autor na Lei 9610, até 70 anos pós-morte. Então, quando a figura pública é conhecida, ela já morreu há muito tempo, é relativamente fácil de saber. Mas o grosso dos nossos artistas e artífices são incógnitos. Então, sempre há uma certa dúvida se aquela criação está ou não em domínio público. Infelizmente, como o Brasil aderiu ao movimento da Convenção União de Berna, do final do século XIX, que dispensa o registro como condição de proteção aos direitos autorais, em verdade é muito difícil sabermos se aquela obra está ou não em domínio público, fazendo uma espécie de presunção contra a liberdade. Então, a propriedade industrial ela funciona de uma maneira diferente, porque como ela em geral ela precisa do registro, eu consigo consultar em dados públicos com muita facilidade se aquela tecnologia está ou não disponível, ao contrário do direito de autor, em que eu sempre dependo de algum conhecimento sobre a morte. Nem todas as mortes são publicadas e conhecidas. E, portanto, tens toda a razão, Heloísa. Há uma enorme insegurança para sabermos o que está ou não em domínio público. É um bom gancho para a gente mudar, né, do direito de autor para falar da propriedade industrial. O sistema brasileiro de proteção de marcas e patentes, então, prioriza aquele que primeiro registrou a marca no INPI, né, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Isso está correto ou é possível que alguém não tenha feito o registro e mereça ter reconhecido a titularidade da marca?
O INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, sediado aqui no Rio de Janeiro, ele é uma autarquia federal, ou seja, ele é um serviço público personalizado, que desde 1970, numa lei assinada pelo senhor presidente da República, Garrastazu Azul Médici, tem personalidade jurídica e autonomia patrimonial. O INPI é uma autarquia munida de servidores de excelência, a maior parte deles mestres e doutores, trabalhando de maneira sufocada com o orçamento público contingenciado. É uma das poucas autarquias federais superavitárias, muito superavitárias. Mas esse superávit não fica com a própria autarquia, que tem cada vez mais funcionários aposentados, estrutura informática insuficiente e pelo menos uma vez por semana o seu site na internet sai do ar, que é o dia das publicações das decisões do INPI, o que atenta um pouquinho contra noções de continuidade do serviço público. A estrutura da propriedade industrial no Brasil, ela é baseada no sistema atributivo do direito. Então, a priori, quem pediu primeiro, se preencher os requisitos legais, leva. E essa é uma solução positiva, porque é muito difícil nós sabermos quem criou primeiro, o que está na psique humana, o que não é externalizado. E, portanto, é um sistema que incentiva que se busque a burocracia pública, os sistemas registrais públicos, e, a partir disto, que se dê plena publicidade e que, se alguém que não é o verdadeiro autor tenha tentado usurpar a criação alheia, é possível que o verdadeiro autor se oponha àquilo, ofereça subsídios, impugne e participe do processo administrativo, fazendo com que haja, na verdade, uma hipótese de contencioso administrativo. Então, muitas vezes não vai ser só o interessado e o INPI, que é o serviço público, mas o interessado, o INPI e terceiros concorrentes, autores e inventores. É um sistema, portanto, erigido sobre a ideia da atributividade, mas há algumas exceções. Se o verdadeiro autor não foi o primeiro a registrar, mas se opôs, ele pode já adjudicar aquele registro. Ele tem a ideia de posse pessoal que é protegida excepcionalmente. Nós estamos falando de inventos, né, de marcas e design também, e surge um problema, né, relacionado que é a contrafação de direitos de propriedade intelectual, que é um lucrativo mercado, né, profissionalizado, inclusive. Então, além da lesão ao titular da marca, há outros aspectos negativos, né, ou externalidades negativas que você aponta nos seus textos, né, riscos como em determinados produtos, riscos agravados, por exemplo, material de construção, bebidas alcoólicas, produtos hospitalares, medicamentos. Então, conta para nós o que é a contrafação e quais são os meios de combatê-la. Bom, a contrafação ela é um fenômeno internacional ou histórico. Não existe sociedade sem direito, como não existe sociedade sem crime. No Brasil, seja o Código Penal, seja a lei de direitos autorais, seja a lei de propriedade industrial, prevêem sanções àqueles sujeitos de direito que, sem prévia e expressa autorização dos titulares e fora das hipóteses das limitações e exceções legais, façam uso durante o prazo de proteção. Então, eu vi recentemente que os Estados Unidos da América publicou um relatório criticando o Brasil e seus níveis de proteção de propriedade intelectual, mas quem já passeou por Nova York, pela Canal Street, viu que existem cabelódromos vendendo bolsas e materiais contrafeitos, tal como se encontra na Uruguaiana, aqui no município do Rio de Janeiro, ou ali perto do Mercadão de São Paulo. Esse é um fenômeno que acontece em Roma, em Bangladesh, em Paris, aonde há um aspecto de lucratividade que a propriedade intelectual permite pela escassez ficta das suas criações e dos seus produtos, há uma oportunidade para uma lucratividade, para emular aquilo que é original, seja pela usurpação, seja pela contrafação, que seria uma reprodução não autorizada. Mas esse é um fenômeno que é protegido por lei. Existem as pretensões punitivas penais, existe a atuação da polícia, na própria delegacia especializada nesse tipo de crime, de defraudações, existem as pretensões civis. Então, no Brasil, há uma proteção de direito administrativo, quando isso passa por porto, há proteções de direito penal e proteções de responsabilidade civil típicas, tal como existe em todo lugar no mundo. Aliás, o Brasil inclusive introduz tutelas criminais contra, por exemplo, violações de patente, o que sequer é exigido pelo acordo da Organização Mundial do Comércio, chamado Acordo TRIPS. Então, o Brasil dá uma proteção além daquela que foi acordada internacionalmente por todos os membros da Organização Mundial do Comércio.
Isso é interessante porque esse tema também toca, né, no direito do consumidor e no aspecto, por isso que a referência a esse outro tipo de produtos, né, é interessante porque expõe a questão do risco, né, a que o consumidor está exposto. Porque nos produtos de luxo, que são esses, né, as bolsas de marca e tudo isso, há um aspecto de enganosidade, falta de transparência, mas pode estar envolvido também uma questão relacionada à saúde e segurança, né? Então, caso isso aconteça, como responsabilizar? Quem responde por danos causados, por exemplo, à saúde dos consumidores no caso de reprodução indevida, não autorizada de um produto, um medicamento, um produto usado, né, na medicina, por exemplo? Bom, quando pensamos em medicamentos e âmbito farmacêutico, existe o farmacêutico para uso humano, e aí eu tenho uma agência reguladora própria, uma autarquia especial, personalizada, que é a Anvisa, que faz o tipo de controle pelo poder de polícia próprio. Mas quando pensamos em produtos farmacêuticos, ele também abrange os produtos farmacêuticos veterinários. Temos aqui no município do Rio de Janeiro muitas pessoas com seus mascotes na rua, e existe também um mercado de contrafação para produtos veterinários. E, nesse caso, além da Anvisa, exerce o seu controle de poder de polícia, o IBAMA e o MAPA. Então, nós temos aí órgãos e autarquias que fazem o controle do poder de polícia. Na legislação penal, se alguém, por exemplo, vende um medicamento sem o devido registro sanitário ou algum tipo de falsificação, até pouco tempo atrás, aplicando-se a legalidade constitucional, havia uma pena maior até do que o tráfico de drogas. Depois, as cortes superiores fizeram uma interpretação conforme para limitar a pena ao teto do tráfico de drogas. E, portanto, não há nenhuma diferença prática entre aquele que vende um medicamento falsificado e aquele que vende cocaína ou crack. Trata-se de um crime muito grave. Vamos falar um pouco sobre patentes, né? Também já tocamos nisso, trazendo o assunto para a órbita do Ministério Público, né? O Supremo Tribunal Federal julgou uma ação direta de inconstitucionalidade que tratou exatamente sobre um artigo da lei, né, que dispunha sobre o prazo de validade das patentes. Conta um pouco, né, essa ação foi julgada procedente, se declarou a inconstitucionalidade, porque na sua aplicação ela tornava esse prazo indeterminado. Como é que foi isso e por que o Ministério Público, não é, foi instado a atuar nesse caso? Bom, o Ministério Público, seja pela Procuradoria-Geral da República, seja, por exemplo, pelo Ministério Público Federal, tem tido um papel de protagonismo muito interessante sobre a propriedade industrial no Brasil nos últimos 30 anos. Seja pelas ações civis públicas, seja pelas ações de controle concentrado de constitucionalidade, e entre elas eu queria destacar duas. Uma movida em 2009, que é a ação direta de inconstitucionalidade 4234, famosa ação das patentes pipeline, em que a ministra relatora Carmen Lúcia já incluiu, tirou de pauta mais de 3 vezes. É uma ação de 2009 e até hoje não foi julgada sobre o artigo 230, 231 da Lei 9279 de 96. Oxalá volte para a pauta o quanto antes. Mas a pergunta me foi formulada sobre a segunda ação de inconstitucionalidade, que é a ação direta ADI 5529, proposta pelo então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que questionava o parágrafo único do artigo 40 da Lei 9279 de 1996. Esse dispositivo ele seria incidente tão somente quando o INPI demorasse mais de 10 anos para apreciar um processo administrativo versando sobre um pedido de patente. Então, pedido de patente, a pessoa cria, ela submete à autarquia, existe um período de sigilo, ela pede o exame e o INPI, infelizmente, tem um acúmulo enorme de processos não julgados. Isso se deve, repito, a um déficit estrutural, financeiro e tecnológico que não vem de hoje. Governos de direita, de esquerda e de centro sempre tiveram o mesmo desinteresse por essa autarquia estratégica com o INPI, de modo que os contingenciamentos tornam quase que impossível o cumprimento naquilo que se espera do devido processo legal substantivo célere. A ideia de rapidez e agilidade no processo administrativo. Então, um dispositivo, digamos que nunca deveria ter sido aplicado, ele estava sendo aplicado todos os dias, e aí o que acontecia? No mundo inteiro as patentes duram 20 anos.
Então, se preenche os requisitos de validade e, se concedida, conta-se os 20 anos retroativamente da data do depósito. Então, no mundo inteiro, as tecnologias estavam em domínio público e, no Brasil, por vezes, essas tecnologias estavam protegidas por patentes, porque, na prática, como demorava-se 10 ou mais anos para apreciar, aplicava-se essa ressalva do parágrafo único, mudando a forma de cômputo, não de 20 anos contadas da data do depósito, mas 10 da data da concessão. Então, houve um caso, por exemplo, em que uma parte queria, na prática, uma proteção de 37 anos de patente, porque o INPI demorou demais. Pedidos de 1979, que só foram apreciados em 2014. Então, há muitas causas dessa sorte. O Supremo Tribunal Federal, por 9 votos a 2, compreendeu que é um absurdo que o Brasil tenha um sistema que gere um domínio público muito mais tarde para a sociedade, de modo que, por exemplo, na área farmacêutica, os medicamentos eram muito mais caros aqui do que no resto do mundo, em que já havia concorrência pelos genéricos. E, portanto, tem um aspecto de direito do consumidor, mas também tem imbricado uma noção de serviço público com relação à devida estrutura necessária para que o pedido das partes seja apreciado num tempo antes, por exemplo, da obsolescência tecnológica, que é algo muito grave, por exemplo, na área de telefonia. Mas na área de medicamentos isso é ainda mais grave porque tem a ver com compras públicas, com SUS, com acesso à saúde e com domínio público retardado. Então o que eu posso dizer sobre o Ministério Público é que o Ministério Público tomou a iniciativa, foi um protagonista dessa discussão e contribuiu para que parássemos no Brasil de retardar acesso a medicamentos e acesso à tecnologia em domínio público. E esse assunto está na ordem do dia, né? Porque nesse pacote de sanções, né, que o Brasil recebeu do governo norte-americano, também está incluída aí uma apuração, uma investigação relativa a determinadas práticas comerciais. Um dos aspectos que foi mencionado foi exatamente esse. Aí eu vou pedir licença para ler aqui a transcrição. Diz assim: o Brasil aparentemente nega proteção e aplicação adequadas e eficazes dos direitos da propriedade intelectual, prejudicando trabalhadores americanos, blá, blá, blá. Então, disse isso o Escritório de Comércio dos Estados Unidos no comunicado em que anunciou o início da apuração contra o Brasil. E outro dado, né, que também foi rebatido pelo governo brasileiro, é alegado justamente demora no patenteamento de produtos no Brasil. E eles dizem que esse prazo, né, tem sido, em média, 9,5 anos para a concessão de patentes farmacêuticas. É verdade isso? Merece acolhida essa indignação aí dos americanos ou o governo brasileiro está correto na sua resposta? Acho que há um certo silogismo aí. O pedido de patente, ele é indiferente à ideia de exploração do mercado. Então, se a gente pensar na área farmacêutica, o pedido de registro sanitário não tem nada a ver com o pedido de patente perante o INPI, ainda que aquela tecnologia farmacêutica seja relevante a uma determinada patente. O INPI tem um problema crônico e agudo da demora da decisão dos processos administrativos. Isso não só tem a ver com patentes, isso tem a ver com marca, tem a ver com tudo com o qual o INPI examina, escrutina o mérito. A solução para o INPI é serviço público, é concurso público e reestruturação sem contingenciamento do orçamento. Há alguns anos, numa ação direta de inconstitucionalidade decidida pelo ministro Edson Fachin, decidiu-se que o valor que o INPI cobra é o valor de preço público, não é taxa. De modo que aquele montante arrecadado deveria ser retroinvestido na sua atividade. Hoje aquilo vai para o Tesouro Direto e o INPI não fica, talvez, com 10% ou 20% do que arrecada, inviabilizando a reestruturação necessária do seu serviço. Então, essa parte da reclamação está corretíssima. Mas são casos complexos, né, são Pedro? Muitos. A gente tem que avaliar tecnicamente, uma novidade, não deve ser uma coisa simples, né? Não dá para ser feito ao modo da cavalaria, ou seja, rápido e mal feito. Há uma série de cuidados necessários para isso. Mas esse não é um problema que atinge só a cidadania estadunidense. Esse é um problema que afeta os inventores nacionais, os cidadãos franceses. Todo mundo que lida com o INPI tem esse problema. Agora, enquanto o INPI demora para examinar a patente, a Anvisa demora para examinar o registro sanitário. A ideia de demora no julgamento dos processos não é algo só afeito ao poder executivo, ou poder legislativo, ou poder judiciário. Todos os poderes no Brasil têm esse problema do chamado backlog, do acúmulo. Então, por exemplo, a Constituição diz que o Congresso elaboraria uma lei sobre greve no serviço público. Isso em 1988. Cadê a lei?
O Poder Judiciário, como eu mencionei, na DIN 4234, desde 2009 não apreciou o pedido do Ministério Público numa matéria sobre patente. Cadê o Supremo Tribunal Federal? O Poder Executivo sofre das mesmas mazelas do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, que é a demora. Agora, é falsa a premissa de que a cidadania ou o comércio estadunidense seja prejudicado por essa demora, porque quando concedida a patente, se alguém entrou naquele mercado durante os 20 anos contados do depósito, haverá ação penal, ação civil e, eventualmente, ação administrativa. Depósito, quer dizer, o momento em que a pessoa apresenta, o inventor apresenta no INPI a sua criação. Exato. E a discussão estadunidense é porque os royalties dessa execução dos licenciamentos ou até da eventual contrafação, depois ela é remetida por Banco Central para o exterior. E o Brasil tem um déficit comercial gigantesco. Se pegarmos a propriedade intelectual, esse é o ramo do comércio que é a maior quantidade de déficit. O Brasil manda para fora muito mais dinheiros de titularidade de propriedade intelectual estrangeiros do que recebe em contrapartida. Portanto, a discussão aí me parece mais política do que propriamente algum tipo de ataque ou a maneira de atrapalhar a cidadania estadunidense. Essa parte do relatório não faz sentido nenhum, lembrando que o escritório estadunidense de patentes também sofre de um acúmulo de processos administrativos não julgados. Verdade que o prazo lá é um pouco menor do que o nosso, mas também tem lá seus problemas e que também afeta a cidadania brasileira que deposita patente nos Estados Unidos. Minha pergunta para amarrar esse assunto é, depois da decisão do Supremo nessa ação direta de inconstitucionalidade, esse cenário se alterou de algum modo? Porque no acórdão, o ministro relator faz uma recomendação para que esse prazo seja reduzido. Isso aconteceu de fato? Antes dessa decisão, o Tribunal de Contas da União tinha chego a uma espécie de resultado muito parecido. Um relatório maravilhoso feito por esse órgão auxiliar do Poder Legislativo Federal chegou à conclusão de que o INPI precisava de uma revolução. Esse relatório do TCU foi acolhido pelo relator José Antônio Dias Toffoli, que é o relator da DIN 5529, que tinha posto na parte dispositiva a análise de estados de coisa inconstitucional com relação à precariedade do serviço público no INPI, da estrutura necessária para a reestruturação. Infelizmente, não galgou-se maioria para manter-se o capítulo sobre estados de coisa inconstitucional para fazer essa redistribuição financeira que o INPI precisa. Porém, ficou lá como obter dictum, né? Como uma recomendação. Existe uma ação civil pública que depois foi movida exatamente sobre isso, né? Já que o prazo não é mais 10 da concessão e sempre 20 do data do depósito, e que todo mundo precisa de uma resposta mais séria, e que o INPI é superavitário, vejam, o INPI está produzindo lucro, então não é uma entidade ineficiente. Que esse dinheiro fique retido, e houve uma sentença aqui da 31ª Vara Federal. Ação do Ministério Público? Ação civil pública? Não, foi de uma associação privada, mas o Ministério Público intervém, claro, como custos legis, e essa decisão está numa apelação com pedido de vista no Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Então, mantida a sentença, finalmente o INPI vai ter o orçamento e a reestruturação necessária, tal como o ministro Dias Toffoli tinha orientado e tal como o Tribunal de Contas da União chegou à conclusão. Me parece que há uma espécie de unanimidade que o INPI precisa de carinho. O que há uma divergência é de onde vai sair o dinheiro. Vamos torcer para que isso se resolva, né? Então, Pedro, te agradeço muito pela entrevista. Vou encerrar convidando os ouvintes a acompanharem o podcast. Toda terça-feira, um novo episódio está disponível no site da Amperj, no site da Rádio Roquete Pinto e nos tocadores. Bom dia para todos.